Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui trazendo um devocional especial para você. E hoje com o tema Não Viva do Passado. E hoje nós vamos falar sobre esse tema muito importante e sobre o perigo de você viver do passado. Amém, queridos? Mas antes, eu quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, ok? E também quero convidar você para que eu possa estar orando por você agora, nesse momento. Amém? Você aceita? Eu quero liberar uma bênção especial para você nesse dia e orar por você nesse dia, em nome de Jesus. Então, curva sua cabeça e vamos orar. O Senhor o abençoe e o guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e lhe conceda graça. Que o Senhor volte o rosto para você e lhe dê paz. Poderoso Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor. Esse dia consagrando ao Senhor, esse devocional de hoje consagrando ao Senhor, para que tanto o dia quanto esse devocional, Pai, venha realmente ter as tuas mãos sobre nós. Pelo devocional, que o Senhor possa trazer essa palavra que possa realmente mexer com o nosso coração, possa realmente abrir a nossa mente, nos desbloquear, nos destravar e nos fazer fluir em áreas que outrora estávamos aprisionados. E com relação ao nosso dia, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja, nos direcione, nos inspire, ande conosco, Pai, e esteja conosco em todos os momentos. Cuida, Pai querido, dos da nossa casa, os nossos filhos, os cônjuges, Pai, a saída, a chegada, que as mãos do Senhor estejam a nos cercar por todos os lados. Que o Senhor venha, meu Pai, sempre direcionar o nosso dia. Que o Senhor venha assim ser sempre o norte da nossa vida. Nós consagramos tudo aquilo que as nossas mãos irão fazer hoje. Consagramos ao Senhor aonde os nossos pés hoje pisarão, para que o Senhor possa abençoar-nos nesse dia. E se há alguém enfermo, Pai, que a partir de agora, desse momento, eu libero uma palavra no mundo espiritual, trazendo cura sobre essa pessoa, aonde toda enfermidade no corpo, na alma e na mente caia por terra agora. Saia desse corpo agora, em nome de Jesus, toda dor e toda enfermidade. Se há alguém desempregado, Pai, que as portas de oportunidade se abram hoje através das suas mãos, Pai. E todo espírito de divisão, de contenda, todo espírito maligno, toda ação, atitude, armadilhas, planos e projetos armados contra essa casa e essa família, percam suas forças agora, sejam destruídas agora, em nome de Jesus, para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então vamos lá para o nosso devocional de hoje, que tem como tema Não Viva do Passado. E eu quero já trazer, já direto, o texto base que está em Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14, onde o apóstolo Paulo diz assim, queridos: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás
e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Queridos, muitas pessoas, mesmo sendo cristãs hoje em dia, elas sofrem dessa síndrome de olhar para o passado, de muitas vezes estar aprisionadas, vivendo do passado, situações que marcaram, situações que muitas vezes trouxeram traumas, situações que realmente deixaram uma marca na vida da pessoa. Outros vivem apenas lembrando com saudade dos seus pecados de outrora, ou seja, do tempo que vivia no mundo. Existe um perigo muito grande de você viver do passado. Por quê? Porque quando você vive do passado, você corre um risco de você nunca ter se arrependido do que fez ou de nunca ter sido curado pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, queridos, ele nos deu a condição de sermos curados e de sermos perdoados. Todos nós sabemos que o livro de 1 João, capítulo 1, verso 9, diz que o Senhor Jesus, se nós confessarmos nossos pecados, Ele, o Senhor Jesus, é justo para poder perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então o Senhor Jesus, ele deu a condição, através da cruz, para que nós pudéssemos ser perdoados. E o Senhor Jesus também, na cruz, ele levou todas as nossas dores e enfermidades e se fez maldição por nós na cruz. Ou seja, você viver do passado é você simplesmente correr um risco de você não querer ser curado ou de não ser perdoado. E você poder estar aprisionado naquele passado, mesmo vivendo hoje, em 2024. Você pode estar aprisionado em 2020, 2015, ou seja lá qual ano que tenha acontecido a situação. A verdade é que quando olhamos para a Bíblia, queridos, nós vamos ver exemplos como o povo de Israel, onde Deus trouxe a provisão para que eles pudessem ser libertos do Egito e mesmo depois longe do Egito, eles ainda se lembrarem do Egito. Ou seja, eles estavam fisicamente fora da prisão, do cativeiro, mas as suas mentes ainda estavam aprisionadas no passado. Se você olhar, por exemplo, o livro de Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16. Deixa eu colocar o texto aqui certinho. E o verso 3. Olha só o que os israelitas começaram a reclamar. Essa situação que nós vamos ler, o povo começa a reclamar porque não tinham o que comer. Ou, na verdade, nem era nem o que não tinha que comer. Na verdade, o que eles queriam comer era carne. Então eles começam a reclamar para Moisés. E olha só o que os israelitas falam para Moisés. Os israelitas disseram-lhes: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxe a este deserto para fazer morrer de fome toda esta comunidade. A pergunta que eu faço é o seguinte: a reclamação deles era injusta? Por quê? Porque eles tinham visto todo o poder de Deus agindo em favor deles. Eles viram o mar se abrir, eles viram a coluna de fogo, eles viram a nuvem que os protegia do sol durante o dia. Ou seja, eles viam o mover de Deus, a mão de Deus agindo em favor deles. E eles viram com como Deus tirou eles com o braço forte do Egito. Se Deus fez tudo isso,
e levou eles para o deserto, sabendo que no deserto nada que se planta dá. Você acha que Deus ia deixar esse povo passar fome lá? Claro que não. O grande problema da reclamação dos israelitas não era relativamente à fome, mas era a mentalidade de escravidão voltada no passado. E eu posso dizer para vocês, queridos, que por causa dessa mentalidade de viver no passado, fez com que o povo de Israel fosse um povo desobediente, fosse um povo com coração obstinado, e foi um dos principais motivos pelo qual eles demoraram 40 anos para chegar à Terra Prometida. Olha só, o que talvez demoraria alguns dias para que eles pudessem chegar até lá, se passou 40 anos. Por quê? Porque essa geração que saiu do Egito e que reclamou, e que se rebelou contra Deus, Deus fez eles ficarem no deserto durante 40 anos. Por quê? Para que aquela geração que veio, uma mentalidade escrava, aprisionada no passado, morresse no deserto e que uma geração nova pudesse surgir e para que, com uma mentalidade já livre, pudesse alcançar a graça e a promessa do Senhor. E aqui a gente aprende algo importante. Mente escravizada, queridos, uma mente que vive do passado, não alcança promessas. Olha o perigo. Por isso que você vai ver muito cristão, por isso que você vai encontrar muito cristão que fala assim: ah, mas nada acontece na minha vida, nada dá certo, tudo dá errado. Por quê? Você vai fazer uma análise na vida daquela pessoa, conversa, analisa, e você vê que o principal motivo pelo qual aquela pessoa não alcança as promessas de Deus é o quê? Uma mente ainda escravizada. Uma mente ainda voltada para o pecado, para as lembranças, para os traumas. Uma mente que não tem arrependimento, uma mente que não tem agradecimento. Você sabia que uma pessoa que não agradece a Deus por ter tirado da onde você foi tirado, seja um dos motivos pelo qual você não alcança a promessa? O povo de Israel não agradecia, o povo de Israel não lembrava, não via com os olhos o que Deus estava fazendo, mas olhava para trás para poder criticar. Estavam escravizados, oprimidos, eles falavam que tinham saudades. Como que pode alguém escravizado sentir saudade da sua prisão? E não conseguir olhar com bons olhos o livramento que Deus está dando? É isso que aprisiona pessoas, queridos. Para vocês terem uma ideia, livro de Números, capítulo 20, verso do 1 ao 5, nós também vamos ver o povo de Israel reclamando mais uma vez. Olha só. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e Arão. Queixaram-se a Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Amados, uma pessoa escravizada, aprisionada no passado, uma pessoa que vive do passado, ela simplesmente quer retornar ao seu cativeiro, mesmo que tenha sido escravo e mesmo que tenha sofrido muito. Uma pessoa que vive do passado, muitas vezes ela pede para morrer
ao invés de ser desafiada a viver a promessa de Deus. Perceba que Deus, ele tira o povo do Egito. Ele tira o povo do Egito, mas ele deixa claro para o povo qual era a direção. Deus nunca aponta para trás. Deus sempre aponta para frente. A promessa está ali. Basta que vocês me obedeçam. Basta que vocês possam me adorar. Basta que vocês tenham somente eu como seu Deus. E a promessa está ali. Muitas vezes, queridos, a promessa está tão perto da tua vida. A promessa que Deus tem para você, para a tua vida, está tão perto de você. Mas muitas vezes a única coisa que o irmão ou a irmã sabe fazer é murmurar, olhar para o passado, se querer se engrandecer e se exaltar pelos pecados cometidos, ou de lembrar dos tempos que praticavam pecados, bagunças e arruaças. Isso só faz com que você fique cada vez mais longe das promessas. Lembre-se, a terra prometida não estava tão longe do povo. Se eles andassem alguns dias, eles chegariam. Se eles fossem fiéis, se eles tivessem comprado a ideia de Deus, eles em poucos dias teriam chego à terra prometida. Dias, semanas ou meses, eles teriam chego à terra prometida. Mas por causa deles viverem lá no passado, fez com que eles pudessem ficar 40 anos lá. Detalhe, de todos os que saíram do Egito, somente Caleb e somente Josué, daquele grupo que saiu do Egito, foram os que chegaram na Terra Prometida. De quase 2 milhões de pessoas, somente 2 chegam à Terra Prometida. Por quê? Porque esses 2 não viveram do passado, mas viveram pela fé da promessa que Deus tinha na vida deles. E eles experimentaram. Mas aqueles que olhavam para o passado, eles ficaram e morreram no deserto. Aqueles que vivem do passado, queridos, eles morrem sem ver a promessa. Esse é o grande problema. O livro de Isaías, o próprio Deus ainda, traz um alerta ao povo de Israel. Mais tarde, no tempo de Isaías, através do profeta Isaías, dizendo para que ele, sugestionando a eles para que eles pudessem se voltar ao Senhor, para que eles pudessem ser restaurados. E Deus fala assim para eles: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Ou seja, queridos, a vontade de Deus não quer que você viva olhando para o passado, mas para que você veja tudo aquilo que o próprio Deus criou para você, para o seu futuro, para a promessa de vida eterna. E não aqui na Terra. Aqui na Terra tudo isso aqui vai acabar um dia, vai acabar um momento. Você está olhando para trás por quê? Se Deus ele tem uma eternidade para você no futuro. Se Deus tem promessas ainda aqui para você aqui na Terra. Então, não viva do passado. Veja, Deus está fazendo coisas novas. Deus está abrindo lugares no deserto. Deus, queridos, está fazendo coisas maravilhosas para você. Você não está vendo? Muitos vão poder responder assim: não, pastor, eu não estou vendo. Sabe por que você não vê? Porque a sua mente ainda está aprisionada lá no passado. Talvez tenha muita coisa para você se arrepender. Tenha muito pecado para você se arrepender. Tenha muito perdão para ser liberado. E tem muitas coisas lá que você tem que se desprender. E que você possa viver algo novo. Então, não viva do passado,
mas viva as promessas do Senhor. Eu tenho certeza que se você hoje decidir abandonar o passado e fazer como Paulo, logo no início no nosso texto, disse, e eu coloco de novo para poder encerrar, com certeza você vai viver coisas novas. Olha o que o apóstolo Paulo, para nós relembrarmos o que ele disse. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E nós também venhamos deixar o passado no seu devido lugar, arrependido, deixado para trás e olhar para a frente, para o alvo, que é o chamado, o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar você grandemente nesse dia. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sempre com vocês. E você diz? Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.